contada em anos. Você tinha 6 anos normais, no 7º ano era um ano de descanso. Ninguém trabalhava, Deus dizia que era para que a terra pudesse descansar. Então, dava fruto na árvore, no trigo, dava tudo que você tinha que deixar cair no chão para adubar a terra. Era dito que os pobres também era o momento que eles poderiam estar pegando ali o fruto da terra. Então, era um ano de descanso. Mas quando esse ano sabático acontecia 49 vezes, 7 vezes 7, olha só, quando o 7 se repete bastante no primeiro também. Então, quando ele acontecia 49 vezes, o 50º era o ano jubileu, era um sábado especial. Então, acontecia muitas coisas importantes. O ano do jubileu era um ano de restituição de posses e um ano de libertação. Quem era escravo ganhava a liberdade. Era muito comum naquele tempo a pessoa fazer um investimento errado e ela acabava acumulando dívidas, e a lei permitia que a dívida fosse paga por ele se oferecendo para a escravidão. Ele virava um escravo outro porque ele deveu demais. Às vezes o pai acontecia de entregar os filhos, e então o ano do jubileu era o ano dessa libertação. Então era o ano em que você conseguia a liberdade para os oprimidos. Se você tivesse que vender a sua terra também, porque você fez alguma coisa errada, a sua terra voltava para você. Era um ano de recomeço em todos os níveis da sociedade. Então era um ano de alegria, por isso era um ano de júbilo, porque era um ano de felicidade para todo mundo. As coisas que estavam erradas, aquilo que tinha dado errado, voltava para o seu lugar. Aquilo que tinha sido perdido era ganho de volta, e aqueles que estavam sob o jugo da escravidão estavam libertos. Tudo isso baseado no ciclo de 7 dias, 7 anos, 7 vezes 7 anos. E é por isso que Deus coloca aqui, separa 7 sacerdotes, 7 trombetas, durante 7 dias, e no 7º dia, 7 voltas. Deus está, como se ele estivesse dizendo para o povo de Israel, dizendo para Josué: Josué, chegou o momento em que vocês terão a terra de volta. Vocês vão finalmente conquistar a sonhada liberdade. Vocês antes eram escravos e estão alcançando a liberdade, porque depois dos 400 anos o povo sai do Egito, eles saíram, mas eles ficaram em lugar nenhum. Eles não haviam terminado de sair da escravidão, apesar de não estar sob o jugo de Faraó, mas eles não chegou em lugar nenhum. Quando você sai da sua casa para você chegar na igreja, existe um caminho. Imagina que você fica rodando o tempo todo até chegar na igreja. Você saiu, mas ainda não chegou. O ciclo ainda não se completou. Deus está dizendo: Josué, o ciclo se completou, a minha promessa será cumprida. O povo alcançou a liberdade, aquela terra que eu prometi para Abraão, que Abraão peregrinou, que Jacó peregrinou nela, que comprou alguns poços e o povo perdeu, ela está sendo restituída para vocês agora. É um jubileu para vocês, como se fosse um jubileu. Inclusive o ano do jubileu, ele era para ser contado, lá em Levítico 25, a ordem é que ele começasse a ser contado só depois que o povo tomasse posse da terra prometida. Então, esse acontecimento aqui está ligado ao ano do jubileu, porque é quando eles tomam posse da primeira cidade da terra, é oficialmente o início da contagem do ano do jubileu. É muito significativo. Deus está sendo fiel em cumprir a sua promessa, e o povo está alcançando a plenitude da liberdade da escravidão e alcançando a terra que eles haviam sonhado, que Deus prometeu para eles. E o texto vai continuar dizendo nos versos 6 e 7 que Josué repetiu a ordem que Deus havia dado para o
21, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, 7 sacerdotes, levem 7 trombetas de carneiro diante da arca do Senhor, e todo o povo passai, rodear a cidade, quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, 7 trombetas de carneiro diante do Senhor passaram, tocaram a arca da aliança, e o texto vai se repetindo no verso 9, no verso 10, mas é algo muito interessante aqui, algo que eu notei também, algo que diferente que eu notei. Nós não vamos ler o texto completamente, capítulo todo, por causa do tempo, mas se os irmãos notarem, aquilo que Deus falou para Josué, ele fica sendo repetido o tempo todo. Josué, você vai fazer isso, vai pegar 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, 7 voltas. Aí o texto diz: Josué chamou os sacerdotes, ó, vocês vão fazer 7 trombetas, 7 dias, 7 voltas, e depois o texto vai dizer: então o povo foi, e durante 7 dias, com 7 trombetas, 7 sacerdotes, 7 voltas. Se repete 3 vezes a mesma coisa, a gente tem que ficar ali. Por que isso? Se em outros lugares tem essa noção de repetição, mas não repete a descrição, algo que eu observei aqui também, enquanto eu fazia o estudo, é que as repetições na Bíblia, elas enfatizam a obediência. E esse episódio aqui está bastante ligado a um contexto de repetição também. Eu comentei da palavra Iovel, que está ligada ao livro de Deus, apesar dela aparecer sempre no contexto do judeu, eu acabei esquecendo da informação a mais. Ela só aparece uma vez fora do contexto do judeu e sem ser em Josué, que é a primeira vez que ela aparece. Antes até de aparecer em Levítico 25, ela aparece em Êxodo 19. E lá ela se refere a trombetas também, mas o texto traduz por buzinas na nossa tradução. E em Êxodo 19 acontece essa mesma sequência que está aqui em Josué. A sequência parecida em Êxodo 19 é como o momento antes de Deus dar as tábuas dos 10 mandamentos. Deus chama Moisés e fala: olha, Moisés, você vai fazer isso, isso e aquilo, você vai consagrar o povo, vai subir a montanha, vai marcar um lugar, o povo não vai poder passar até eu mandar, e eu vou tocar uma trombeta. Quando as trombetas forem tocadas, aí o povo vai subir aquela montanha também, para se encontrar comigo. E a palavra que está lá para a trombeta é justamente essa. Olha, é relacionado isso aqui, porque se o autor usou essas palavras, é porque na cabeça dele tem relação uma coisa com a outra. Mas lá em Êxodo, quando acontece com Moisés, o povo desobedece. Vocês conhecem a história? Quem é que sobe a montanha para se encontrar com Deus? Moisés. O povo sobe? O povo não sobe. Mas a ordem de Deus, vamos voltar aqui em Êxodo 19, marca a sua Bíblia aí, nós vamos voltar para Josué, mas aqui em Êxodo 19 é importante aqui, ó. Aqui, pronto, verso 3, 19, verso 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como levei sobre as águas e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligente ouvis a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade, peculiar perante o povo, porque toda a terra é minha, vós que sereis reis, sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás ao povo. Então,
Moisés repete a ordem, né? E aqui, verso 10: vai ao povo e purificam hoje e amanhã lavarem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista do povo descerá sobre o monte Sinai, marcará ao redor do limite do povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis seu limite, todo aquele que tocar será morto, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou fechado, que é animal, que é homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, e aqui a mesma palavra que está para as trombetas, lá em Josué, Moisés tem o tecido a buzina, então subirão ao monte. O povo ia subir ao monte também. Tem Moisés descido, consagrou o povo a lavar as suas vestes. Mas quando nós vamos para o capítulo 20, nós vemos que o povo não subiu ao monte. Por quê? O povo ficou com medo quando Deus se manifestou. É que quando as buzinas começaram a tocar, e as buzinas aqui, não foi o povo que tocou a trombeta. Aqui em Êxodo 19, essas trombetas, elas vinham da montanha. Deus estava tocando essas trombetas. E o povo ficou com medo. E aí eles dizem assim, disseram a Moisés, verso 19, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tem mais, veio o Senhor nos provar, para que o temor esteja diante de vós, a fim de não perdeis. O povo estava longe em pé, porém Moisés chegou-se à nuvem onde Deus estava. No passado, o povo desobedeceu. Ele teve medo, faltou fé, e eles não subiram a montanha. Vocês veem que o plano de Deus não era que uma tribo só fosse a tribo dos sacerdotes, uma tribo dos levitas, né, que seria o templo, uma família só a família de Arão que era os sacerdotes. O plano de Deus é que eles fossem uma nação de sacerdotes, mas eles não quiseram. Falando: Moisés, seja você o nosso mediador. Aqui, porém, a sequência se repete. Deus, Moisés, o povo, desobediência. Mas dessa vez Deus queria saber se o povo era diferente daquele que tinha morrido no deserto, desobediente também. Deus pediu todo esse ritual também como uma prova de obediência e de fé do povo. Deus para Josué, de Josué para o povo, mas aqui houve obediência. O povo obedeceu. Vocês conhecem a história, o povo fez tudo que Deus havia pedido. Uma redenção daquilo que havia acontecido com Moisés. E outro fato que evidencia, além da obediência, a fé, que a obediência deve provenir da fé, é que no verso 10 dá a entender que o povo não sabia quando que seria o momento que eles iriam gritar para as muralhas caírem. O texto diz assim: porém, ao povo ordenaram Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Josué não fala: olha, no sétimo dia, na sétima volta, vocês vão gritar, não. Fala: olha, faça o que eu mandar, vão dando as voltas, e no momento que eu mandar gritar, vocês gritem. O povo não sabia o que ia acontecer, não sabia quando é que eles iam gritar, eles tinham que confiar no líder que Deus estabeleceu. Era um exercício de fé para o povo. Acontece inclusive em outro momento mais na frente, em 2 Crônicas 20, que Deus luta pelo povo também, sem que eles precisassem colocar de fato as mãos na guerra. E é engraçado que há a presença de trombetas também, e um pouco antes, quando o povo está se preparando, o texto diz, é um texto até famoso, que diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. É exatamente o comportamento que Deus esperava do povo. Acreditem no que Deus vai fazer por vocês, e acreditem nos seus profetas, nos seus líderes, nas pessoas que Deus estabeleceu para conduzir o povo. E nós sabemos que isso de fato aconteceu
Inclusive, havia uma advertência. Da mesma forma que esse 19, guardai-vos de não tocar no monte antes da trombeta soar, antes do momento certo. Nos versos 18 e 19, Deus diz, parecido a mesma coisa, dito assim: tão somente guardai-vos das coisas combinadas. É a mesma estrutura. Êxodo 19, a mesma estrutura. Deus estava refazendo o pacto que havia quebrado com o povo. Guardai-vos das coisas combinadas, para que tenham a vós condenado, não as comeis e assim torneis maldito o arraial de Israel. Olha só, obediência por fé, cuidado para não tomar dos méritos de Deus. Aquela batalha, os muros iriam cair, não pela força do povo, pela força de alguma. Os muros da cidade cairiam porque Deus ia destruir o muro da cidade. Deus estava lutando em favor do povo. Os méritos da vitória, os despojos, o povo não tinha direito no saque, porque a vitória não era deles. O saque, o tesouro, do verso 19, está dizendo aqui, no final do verso 19, irão para o tesouro do Senhor, para a casa do Senhor. É Ele que está lutando, o saque é dele. De certa forma também, Jericó estava sendo oferecida como as primícias da terra, dedicadas a Deus. Então, se alguém pegasse aquilo que estava ali, era como se estivesse roubando a Deus, e todo o arraial seria condenado. Vocês conhecem a história? Acã cometeu esse erro, mas a história de Acã não é incluída aqui na sequência do capítulo 6, ela só aparece no capítulo 7. Aqui a ênfase está na obediência. O povo obedeceu a Deus um todo. O povo foi fiel. E o que Deus quer oferecer para aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem pela fé, que pela fé perseveram, ainda que demore, ainda que pareça que não tem sentido? O que Deus tem para oferecer para essas pessoas? O texto segue e é colocado uma exceção na cidade. Apenas Raabe, a prostituta. Raabe será salva, verso 17, e todos os que estiveram com ela em sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Irmãos, Deus tem a oferecer para todo aquele que é fiel redenção. Essa é uma história que fala sobre redenção. O povo de Israel, que estava sendo redimido dos anos de escravidão, dos anos de sofrimento que passou no Egito, estava sendo liberto, estava recebendo a terra que a eles foi prometida. Mas a redenção também é para aqueles que viveram distantes de Deus, aqueles que não conheciam, aqueles que eram rejeitados, que um dia eram malditos. Raabe era uma prostituta, vivia em Jericó. Nós não sabemos a origem dela, a posição dela diante da sua família, diante da sua casa, da sociedade, mas era alguém rejeitado. Era alguém que, assim como as pessoas da cidade, inicialmente estavam fadadas à destruição, amaldiçoadas, mas porque ela desenvolveu uma fé em Deus, ela acreditou, mesmo quando os espias chegaram lá na casa dela na primeira vez, ela disse: eu sei que Deus entregou essa terra para vocês, livrem a minha casa. O ato de Raabe aqui, ele entra em paralelo, a uma semelhança, porque com a ação de Deus, o apóstolo Paulo menciona aqui em Romanos 5, verso 12, que por causa de um só ato, o pecado e a morte entrou no mundo, por causa também de um só ato de vida em Jesus Cristo, nós obtemos a salvação eterna. E que acontece mais ou menos a mesma coisa por causa de uma ação só de Raabe. A família dela inteira se salvou. A partir do verso 22 vai dizer que todas as pessoas, toda a família de Raabe que estava na casa dela se salvou e moraram no acampamento. Eles passaram a fazer parte do povo de Deus.
idólatra por causa da ação de uma pessoa. Da mesma forma também, por causa da ação de um. Acã, a família dele foi destruída. Toda a família de Acã, porque aproveitou esse poder também. Né? Então, nós temos uma decisão em nossas mãos. Quem nós vamos ser nessa história? O que nós vamos fazer com essa decisão que Deus tem colocado diante de nós? É muito importante nós termos ciência da responsabilidade que nós temos, de onde nós queremos chegar. Existe uma Canaã espiritual. Hebreus capítulo 4, nós vamos finalizar aqui em Hebreus. Abra as suas Bíblias, capítulo 4 de Hebreus. Vai comentar sobre esse momento em que Josué conquista a terra prometida. E, curiosamente, o autor de Hebreus ele vai lidar com isso no contexto do descanso. O autor de Hebreus vai dizer que a conquista de Canaã, efetuada por Josué, era uma ação de descanso. Entrar em Canaã era entrar no descanso. Você se lembra? O número 7 está ligado ao sábado, que é o dia de descanso, ligado ao ano do jubileu, que era um dia de descanso também. O autor de Hebreus reconhece todos esses elementos aqui no capítulo 4. E a natureza missionária desse descanso é representada por Raabe, que ela também se faz presente no capítulo 4, porque diz o seguinte: tendo, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas palavras da pregação do Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada de quê? Pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus havia dito. O verso 6: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles os quais anteriormente foram anunciados boas palavras, as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo foi lhes declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá em Êxodo 19. Ora, se Josué houvesse lhe dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais importante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Irmãos, nesse dia, nesse sábado, nós conseguimos entender que, por mais que Deus ele cumpriu aquela promessa que ele havia feito a Abraão, a Moisés, a Jacó, essa promessa tinha uma dimensão maior. O cumprimento não estava limitado ao cumprimento terreno. Existe uma Canaã que eu e você precisamos entrar, que não é conquistada pela força, assim como Jericó não foi conquistada pela força, mas pela fé e obediência. Pela fé em que nós podemos entrar, resta um descanso para nós, o descanso de toda essa escravidão que nós vivemos aqui. Nós vivemos aqui numa passagem no deserto entre o Éden e a Nova Jerusalém. Estamos caminhando. E que nós possamos diariamente tomar uma decisão ao lado de Deus. Assim como Raabe, que nós não possamos hesitar em
nos posicionarmos ao lado de Deus, que assim como Raabe, nós possamos levar essa mensagem, nos preocupar não só com a nossa salvação, mas buscar a salvação dos outros também, para que nós possamos entrar no descanso eterno de Deus. E é onde todas as promessas serão satisfeitas, onde todas as promessas serão completas, e que a nossa vida vai descansar em Cristo eternamente. Amém? Se é o seu desejo herdar essa promessa, fique de pé e curva a sua cruz e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco neste momento, porque nós vemos a tua palavra e ouvimos a sua voz. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha colocar em nosso coração o teu Espírito, que através da sua palavra o nosso coração possa ser quebrantado, para que as promessas que o Senhor tem feito para nós, através da sua palavra, possam se fazer realidade em nossa vida, através da manifestação da sua vida. Que nós possamos perseverar esse deserto que nós estamos atravessando, que diferente do povo de Israel, nós não venhamos cair em desobediência, mas nós possamos permanecer firmes pela tua palavra, no teu poder, para que nós possamos entrar na Canaã espiritual, na Jerusalém, e que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós estejamos prontos para dizermos: eis-me aqui. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, limpar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.